One Story, 23. Os levitas, os nazireus e o que Deus deseja. Números 1, 12. Com o seu próprio zelo, Deus chamou o seu povo para fora do Egito. Através das 10 pragas, ele se revelou. Pelo sangue do Cordeiro da Páscoa, deu-lhes vida. No Mar Vermelho, levou os israelitas pela morte e os trouxe de volta à vida. Deus tem se revelado continuamente em cada parte dessa jornada. Deus poderia tê-los levado direto para Canaã. Não era longe. Mas, em vez disso, manteve-os no Monte Sinai. Ali, continuou a ensiná-los quem ele é. O povo de Deus precisava entender por que ele os havia enviado de Canaã ao Egito e por que agora os chamava de volta a Canaã. Eles precisavam saber o que Deus desejava. Por isso Deus lhes deu os 10 mandamentos, e junto com eles, muitas leis. Essas leis ordenavam uma nova vida, completamente diferente da maneira como haviam vivido antes. Eles já não eram mais escravos de Faraó, o rei do Egito. Agora, eram o povo de Deus, servos de Deus. Embora seus corpos tivessem saído do Egito, seus corações ainda eram pecaminosos. Então Deus lhes mandou construir o tabernáculo, para que expiação fosse feita pelos seus pecados. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia sangue sobre o propiciatório para o perdão dos pecados do povo. Mas o povo, mesmo com a expiação sendo feita, continuava a pecar. Ao perceberem isso, deveriam ter se entristecido e começado a desejar uma expiação eterna. Era isso que Deus estava mostrando por meio do tabernáculo e do sistema de sacrifícios. Mas, em vez disso, passaram a tratar tanto o pecado quanto a expiação repetida como algo rotineiro. Por isso, em Levítico, Deus repete: Eu sou o Senhor, o seu Deus, e eu sou santo. Portanto, vocês, que são meu povo, também devem ser santos. Eles não deviam seguir os costumes do Egito, nem de Canaã. Deviam seguir os estatutos e as leis de Deus. E por isso Deus lhes deu as festas para que se lembrassem dele. Mesmo assim, os israelitas desobedeceram repetidamente a palavra de Deus e se rebelaram contra ele. Foram disciplinados, vez após vez. E, eventualmente, seriam expulsos da terra que Deus lhes havia dado. Somente então, em seu desespero, reconheceriam sua total impotência e começariam a clamar pelo verdadeiro Messias. Contém cada homem que pode ir à guerra. Deus ordenou a Moisés que fizesse um censo de todos os homens da congregação de Israel. Todo homem, a partir de 20 anos de idade, que fosse capaz de ir à guerra. Moisés nomeou líderes de cada tribo para ajudá-lo e realizou o censo. Mas, conforme Deus havia ordenado, a tribo de Levi não foi incluída na contagem. Os levitas deveriam assumir total responsabilidade pelo tabernáculo, cuidar dele, guardar todos os seus utensílios e ser responsáveis por montá-lo e desmontá-lo sempre que o povo se deslocasse. Acampem de frente para a tenda do encontro, de todos os lados. Deus disse a Moisés e Arão que cada israelita deveria acampar sob sua própria bandeira, junto ao estandarte da família de seus antepassados, e que acampassem de frente para a tenda do encontro, de todos os lados. Ao lado leste estavam as tribos de Judá, Issacar e Zebulon. Ao sul, Ruben, Simeão e Gade. Ao oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. Ao norte, Dan, Asser e Naftali. Esta era também a ordem em que partiam quando marchavam. Mais uma vez, a tribo de Levi não foi agrupada com as outras tribos. Em vez disso, os levitas acampavam no centro, ao redor do tabernáculo, mantendo-o no coração de todo o acampamento. Os levitas são meus. Deus designou a tribo de Levi para pertencer a Arão e a seus filhos, os sacerdotes, e para ajudá-los em suas tarefas. Ele ordenou que todo homem levita com 1 mês de idade ou mais fosse contado, e Moisés os contou conforme o Senhor havia instruído. Depois, Deus disse a Moisés que contasse todos os primogênitos entre os israelitas de 1 mês de idade para cima. Moisés obedeceu e contou todos os primogênitos de Israel. Deus então mandou Moisés igualar o número de levitas ao número de primogênitos de Israel. Como havia 273 primogênitos a mais do que levitas, Deus ordenou que fosse recolhido um resgate,
5 ciclos para cada um, usando o ciclo do santuário. Esse valor deveria ser entregue a Arão e a seus filhos. Deus também orientou Moisés e Arão a contar os levitas por família e designar-lhes funções diferentes. Arão e seus filhos deveriam cobrir os objetos sagrados do santuário, e somente depois disso os coatitas poderiam carregá-los. Os levitas que serviam e trabalhavam na tenda do encontro deveriam ser contados entre 30 e 50 anos de idade. Neste momento, a atenção das Escrituras está sobre a tribo de Levi. Deus escolheu os levitas para representarem todo o povo de Israel. Ele igualou o número de levitas ao número de primogênitos israelitas, inclusive cobrando resgate pelos que excediam. E ele declara repetidamente: os levitas são meus. Quando Deus tirou seu povo do Egito, ele resgatou todo o primogênito por meio do sangue do cordeiro. Esses filhos primogênitos tornaram-se sua posse. Então, ele escolheu os levitas para tomarem o lugar de cada primogênito em Israel. Portanto, os filhos primogênitos que se tornaram propriedade de Deus por meio da Páscoa representavam todo o povo. E os levitas, que tomaram o lugar desses primogênitos, passaram a representar toda a nação de Israel. É do meio desses levitas que representavam todo o Israel que viria Jesus Cristo como representante de todos os pecadores. Embora Jesus não fosse da tribo de Levi, mas de Judá, e embora apenas os levitas pudessem servir como sacerdotes e sumos sacerdotes, Jesus veio segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio que existia antes de Levi. Ele é o eterno sumo sacerdote. O foco da Bíblia não está em Levi, o filho amaldiçoado de Jacó, mas no que Deus está revelando através da tribo de Levi. Como os levitas, que representam todo o Israel, apontam para Jesus Cristo, o sumo sacerdote espiritual que viria. Cada tarefa realizada pelos sacerdotes e levitas será, no final, cumprida por Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: eu sou a sua porção e a sua herança. Levi, o terceiro filho de Jacó, era um homem pecador, mas ao escolher seus descendentes, Deus revelou sua graça e seu amor a todo o seu povo. Hábito no meio do acampamento. Deus ordenou a Moisés que mandasse para fora do acampamento qualquer pessoa com doença de pele impura, qualquer pessoa com fluxo, ou alguém que tivesse se tornado impuro por causa de um cadáver, seja homem ou mulher. Deviam ser enviados para fora do acampamento para que não o contaminassem, pois o próprio Deus habita no meio do acampamento. Se alguém cometesse pecado agindo de forma infiel contra o Senhor, precisava confessar o seu pecado e fazer restituição completa por sua culpa. Mesmo se o marido suspeitasse de infidelidade por parte de sua esposa, ele deveria levá-la ao sacerdote. O sacerdote conduziria o processo conforme a lei. Se a mulher houvesse sido infiel, seu corpo mostraria sinais, o ventre incharia e a coxa definharia, e ela se tornaria um aviso e uma maldição entre o povo. Mas, se ela não tivesse sido infiel, seria declarada inocente e poderia conceber filhos. Porque Deus habita no meio deles, o povo deve viver como quem tem o próprio Deus como seu rei. Da mesma forma, aqueles que estão unidos a Jesus Cristo, aqueles em quem habita o Espírito Santo, os santos que são templo do Espírito Santo, não devem viver vidas de rebeldia e pecado. Devem viver vidas que glorificam a Deus. Se alguém quiser consagrar-se ao Senhor, então, como é viver uma vida com Deus no centro? As Escrituras descrevem esse tipo de vida consagrada por meio do exemplo do Nazireu. Se um homem ou uma mulher fizer voto de Nazireu para se separar e dedicar seu corpo ao Senhor, deve abster-se de vinho e de qualquer bebida fermentada, nem mesmo vinagre de vinho ou de bebida fermentada. Não deve beber suco de uva, nem comer uvas, sejam frescas ou secas, e nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período do voto de separação, não poderá cortar o cabelo. Nenhuma navalha tocará a sua cabeça. O cabelo crescerá livremente, e ele não poderá se aproximar de um cadáver, nem mesmo se for pai, mãe, irmão ou parente próximo. O sinal da consagração do Nazireu está sobre a cabeça. A cabeça do Nazireu é como a do sumo sacerdote, coroada com a mitra sagrada ou ungida com óleo santo. Isso significa que, enquanto o cabelo não for cortado, toda a sua vida deve estar alinhada com os padrões de Deus, completamente,
distinta do mundo. Por isso, o nazireu é chamado de alguém separado. Essa linhagem de nazireus continua de Sansão, a Samuel, a João Batista e, por fim, a Jesus Cristo. Da mesma forma, o povo de Deus é chamado de povo separado e deve viver uma vida como a do nazireu consagrada e santa ao Senhor. O que Deus deseja. O Senhor disse a Moisés que instruísse Arão e seus filhos a abençoar os israelitas com estas palavras: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Deus disse que, quando os sacerdotes abençoassem o povo em seu nome, ele mesmo os abençoaria. É isso que Deus deseja. E Deus perseguirá esse desejo com todo o seu zelo. As ofertas dos líderes. As Escrituras descrevem em detalhes as ofertas trazidas pelos líderes de Israel, os chefes de família, os príncipes das tribos, os que foram nomeados como supervisores no dia em que o tabernáculo foi concluído e separado como santo. Do ponto de vista do povo de Israel, os levitas estão no centro. Entre os levitas, os sacerdotes estão no centro. E entre os sacerdotes, o sumo sacerdote está no centro. Quanto mais fielmente os líderes, os supervisores, servirem ao Senhor, mais o povo que os segue andará pelo mesmo caminho. Por isso as Escrituras registram que Deus imediatamente matou Nadab e Abiú, os filhos de Arão, quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor, um fogo que ele não havia ordenado. Porque os líderes carregam uma responsabilidade representativa. E assim, logo depois disso, Deus dá instruções sobre a purificação dos levitas, que também representam o povo, e fala sobre os deveres que devem cumprir. A história dos 12 espias também é uma queda causada pela liderança. Durante o retorno do exílio, a importância de uma liderança piedosa volta a ser enfatizada. No Novo Testamento, os critérios para os líderes da igreja são claramente definidos. O que mais importa não é simplesmente o que os líderes oferecem, mas o peso de seu papel representativo diante de Deus. O Estatuto da Páscoa. Como as outras festas determinadas, a Páscoa devia ser celebrada todos os anos, no tempo estabelecido, como lembrança do que Deus fez. Todo o povo era convocado a participar. Mesmo aqueles que estivessem cerimonialmente impuros por terem tocado em um cadáver, ou os que estivessem em viagem, ainda assim deveriam guardar a Páscoa. Na verdade, qualquer pessoa que estivesse pura e não estivesse em viagem, mas ainda assim decidisse não celebrar a Páscoa, deveria levar sobre si a culpa do seu pecado e ser eliminada do meio do povo. Até mesmo os estrangeiros que morassem entre eles tinham permissão para celebrar a Páscoa diante do Senhor, conforme suas regras e ordenanças. A coluna de nuvem e a coluna de fogo. A coluna de nuvem e a coluna de fogo não serviam apenas para dar sombra de dia ou calor à noite. Dentro da nuvem, que significava a presença de Deus, estava a coluna de fogo. Juntas, eram um sinal visível de que Deus estava com o seu povo. Durante o dia, via-se a nuvem. À noite, via-se o fogo. A principal função dessas colunas era guiar. Quando a nuvem se movia, os israelitas se moviam. Quando a nuvem parava, eles paravam. A coluna de nuvem e fogo representa a condução do Espírito Santo sobre aqueles que foram salvos. Tocam as trombetas. Deus ordenou que Moisés mandasse fazer 2 trombetas de prata batida. Elas deveriam ser tocadas pelos filhos de Arão, os sacerdotes, para convocar a congregação e para dar o sinal de partida do acampamento. Quando fossem para a batalha contra seus inimigos, deveriam tocar um toque forte com as trombetas. Então o Senhor se lembraria deles e os salvaria dos seus inimigos. Nos dias de alegria, durante as festas determinadas, e no início de cada mês, deveriam tocar as trombetas ao apresentar os holocaustos e os sacrifícios de comunhão. Deus declarou que se lembraria deles, pois Ele é o Deus deles. Do deserto do Sinai ao deserto de Parã. Depois de cerca de 1 ano acampados ao pé do Monte Sinai, onde aprenderam quem Deus é e receberam suas leis e estatutos, o povo de Israel partiu em direção ao deserto de Parã. À frente da marcha ia o estandarte da tribo de Judá, seguido pelos exércitos das outras tribos. Os gersonitas e os meraritas carregavam as partes do tabernáculo, e os coatitas levavam os utensílios sagrados do santuário.
A arca da aliança do Senhor ia à frente deles durante 3 dias, para lhes buscar um lugar de descanso. E, quando a arca partia, Moisés dizia: Leifantata, Shenhor, que os teus inimigos sejam dispersos, que os que te odeiam fujam diante de ti. E, quando a arca repousava, ele dizia: Volta, Senhor, para as miríades de milhares de Israel. Fui eu que concebi todo esse povo. Fui eu que o dei à luz. Chegamos até aqui. E isso, por si só, já é um milagre. O povo de Israel já havia suportado cerca de 1 ano e meio. Claro, nesse tempo houve reclamações aqui e ali. Mas agora, as queixas e a incredulidade começam a explodir por completo. Primeiro, a Escritura diz: o povo queixou-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Ouvindo isso, o Senhor acendeu-se em ira, e o fogo do Senhor queimou entre eles e consumiu as extremidades do acampamento. O povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Depois, a Escritura continua. A ralé que estava no meio deles começou a desejar outras comidas, e até os israelitas tornaram a queixar-se, dizendo: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. O maná era o alimento do deserto, um alimento para atravessar o caminho. Não era a comida do Egito, a terra de fartura, nem a comida de Canaã, a terra para onde estavam indo. Sustentava a vida, mas não satisfazia os desejos. Então, tudo explode. Embora Deus já tivesse mostrado repetidas vezes quem Ele é, ensinando o seu povo em cada passo, eles ouviram com os ouvidos, mas não guardaram suas palavras no coração. Moisés ouviu o povo de cada família, chorando à entrada das suas tendas. O Senhor se enfureceu grandemente, e até Moisés ficou angustiado. E Moisés se rompe. Ele diz: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, para que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Fui eu, por acaso, quem concebeu todo esse povo. Fui eu quem o deu à luz. Por que me dizes que o leve ao colo, como uma leva a criança de peito, a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles vêm chorando a mim e dizem: dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo. É pesado demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, se sou aceito aos teus olhos. Não quero ver a minha própria ruína. Até Moisés ainda está passando por altos e baixos. Será que o braço do Senhor é curto demais? Agora você verá. Neste ponto, Deus acalma a todos. A Moisés, já exausto, clamando como fez Elias um dia: Senhor, me leva. Deus designa 70 anciãos e líderes do povo para dividir com ele o fardo. E ao povo, Deus diz que lhes dará carne. Não só por 1 dia ou 2, nem por 5, nem por 10, nem por 20, mas por 1 mês inteiro, até enjoarem. Mesmo que Moisés não conseguisse acreditar, Deus respondeu: será que o braço do Senhor é curto? Agora você verá se a minha palavra vai se cumprir ou não. E conforme Deus disse, o seu espírito veio sobre os 70 anciãos, e o Senhor trouxe codornizes do mar com um vento, cercando o acampamento com elas até quase 1 metro de altura. O povo enlouqueceu, recolhendo codornizes. Mas, enquanto a carne ainda estava entre os dentes, antes mesmo de ser mastigada, Deus os feriu com uma praga muito severa. As queixas e murmurações cobraram um preço. O povo de Israel ainda não havia entendido: o deserto é lugar de passagem, não é lugar de descanso ou de prazer. Por quê, então, vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo Moisés? Quando Moisés se casou com uma mulher etíope, Arão e Miriam começaram a falar contra ele. À primeira vista, parece que Moisés violou a lei. A Escritura diz: não faças aliança com os habitantes da terra, porque se prostituem com seus deuses e lhes oferecem sacrifícios. E se tomares suas filhas para teus filhos, eles farão o mesmo. Mas olhando com mais atenção, vemos que Deus não proibiu o casamento com todos os estrangeiros, apenas com os cananeus. Raabe, a prostituta de Jericó, e Rute,
a moabita que se casou com Boaz, ambas eram estrangeiras que se uniram a Israel, e estão na genealogia de Jesus. Claro, o casamento com estrangeiros nunca foi incentivado. O grande perigo era que, junto com a pessoa, viriam também os seus deuses. Por isso, tanto Esdras quanto Neemias se opuseram fortemente aos casamentos mistos. E o caso mais trágico foi o de Salomão, cujas muitas esposas estrangeiras o levaram à ruína. Mas, por outro lado, até mesmo a primeira esposa de Moisés, Zípora, era estrangeira. Então, por que ele se casou com a mulher etíope? Pode parecer um desejo pessoal, mas mais do que isso, como Tamar, a nora de Judá. Isso revela algo profético. Através de Moisés, Deus estava mostrando uma imagem do evangelho que, um dia, alcançaria os gentios, não apenas os judeus. Da mesma forma, Jesus foi acusado pelos líderes religiosos por andar com cobradores de impostos, pecadores, e até com uma mulher pega em adultério. O problema é que Arão e Miriam, usando essa situação como desculpa, falaram contra Moisés. Mas, ao fazer isso, como os israelitas que murmuraram contra Moisés no deserto, estavam, na verdade, falando contra o próprio Deus. Então Deus chamou Moisés, Arão e Miriam. Ele defendeu Moisés e feriu Miriam com lepra como castigo. E no fim, Deus a curou em resposta à oração de Moisés, assim como aceitou os amigos de Jó apenas por meio da intercessão de Jó. Como vimos, Moisés não era perfeito, mas Deus o chamou, e através dele falou e agiu. O povo de Israel estava longe de ser perfeito, e mesmo assim Deus os amou e os fez seu povo. Esse é o zelo de Deus por seu povo. E essa história de amor do zelo de Deus continua.